Então, vamos nessa noite, nesse momento, pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, aqueça nosso coração, que ele venha visitar cada um de nós nesse momento, nos dar luzes, e também não queremos esquecer nossos irmãos doentes, desempregados, as pessoas estão precisando mais do consolo e da paz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então invocar o Espírito Santo com essa música, a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Amém, amém. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Vamos rezar juntos. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver um aviso de Samsung request remote control. De vez em quando tá aparecendo umas coisas aqui na tela, mas acho que é normal, uns avisos aqui.
Bom, gente, me pediram para ser a cobaia agora nesse primeiro encontro, falar um pouquinho para vocês sobre a primeira mulher que aparece na Bíblia, né? Ou a origem da mulher, a criação da mulher, que a gente pensou de seguir um pouquinho a ordem que as mulheres vão aparecendo na Sagrada Escritura. Então, a primeira logo que aparece, né, a primeira figura, vamos dizer assim, é Eva. Né? Não é propriamente uma personagem assim histórica, né? A gente vai ver porque esse pedacinho de Gênesis, de capítulo 1 a 11, ele tem algumas particularidades, né? Uma característica um pouquinho diferente. Mas vamos falar um pouquinho da origem da mulher, tá? E vamos pegar aí o capítulo de 1 a 4. A gente vai citar alguns trechos só para ajudar na nossa reflexão. Bom, primeira coisa, e aqui eu também pedi ajuda a Edith Stein, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela tem também algumas reflexões muito interessantes sobre a mulher. Ela foi uma feminista, digamos assim, uma feminista no sentido mais profundo da palavra, né? Porque na época dela também as mulheres estavam buscando ter direitos, né? Luta pelos direitos da mulher. E ela sempre lutou mais do que por ter direitos, pela dignidade da mulher, para a mulher encontrar conquistar não seus direitos, mas descobrir a sua essência, descobrir a sua dignidade e, encontrando a sua dignidade, encontrar de fato o seu espaço na sociedade, em todos os âmbitos, né? Então ela não lutou tanto e não falou tanto, ela escreveu muito sobre a mulher, sobre a vocação da mulher, a missão da mulher, mas ela, mais do que os direitos da mulher, ela lutou pela essência da mulher, pela dignidade, para que a mulher descobrisse a sua própria vocação no mundo. E a Edith Stein fala que ela foi encontrar isso, né, essa resposta na criação, que ela encontrou o estado, porque é na criação que a gente encontra o estado autêntico da humanidade. Deixa eu só ver que de vez em quando aparece uma telinha aqui, vou colocar um pouquinho mais de... Deixa eu só... Tá dando para ouvir? Só dá um joinha aí, só para... Não, beleza, fechou. Qualquer coisa, porque aqui eu tô sozinho. Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui de novo. Show de bola. Vamos lá. Opa. Beleza. Então, essas passagens bíblicas que falam da origem da mulher, da criação da mulher, elas se encontram lá no capítulo 1, principalmente capítulo 1 e 2 de Gênesis. Esse bloco de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente chama de pré-história bíblica, porque a história, de fato, vai começar com o chamado de Abraão. Então, antes de Abraão, o que a gente tem é um cenário, um fundo de cena, preparando o chamado de Abraão, que começa em Gênesis capítulo 12. Então, tudo que a gente tem antes do capítulo 12 é o que a gente chama de pré-história bíblica, tá? São relatos, são narrações que ela tem simbolismos, metáforas, figuras que não são históricas, por isso que a gente chama de pré-história. Foram tirados inspirações, Deus, que é o autor da Bíblia, então tem inspiração divina, e passa pelo filtro da cultura humana dos povos daquele tempo, dos autores sagrados daquele tempo. Então, a gente tem relatos inspirados até em histórias de outros povos, né? A gente vê, por exemplo, aparecer a criação a partir do barro, em relatos, por exemplo, da Babilônia, né? A epopeia, por exemplo, de Gilgamesh, ela fala também da criação a partir do barro. Então, a gente sabe que a Bíblia tem dois autores, né? Deus
e o homem. Então, tem a inspiração divina, mas passa pelo filtro humano, né? É o homem que é pela cultura humana também. Por isso que, às vezes, é tão difícil entender a Sagrada Escritura, porque a gente tem que entender a cultura daqueles povos onde foi criado, onde foi escrito a Sagrada Escritura, os livros da Sagrada Escritura. Então, a gente tem aí, o primeiro, na criação, a gente tem 2 relatos, né? Eu não sei se vocês já observaram, mas a gente tem 2 relatos da criação. O primeiro que está no capítulo 1, que é aquele relato, os estudiosos chamam de relato sacerdotal, que é o relato de 6 dias, onde a criação acontece em 6 dias. Então, no primeiro dia, Deus cria isso. No segundo, até o 7º dia que Deus descansa. Então, é um relato que vem da tradição sacerdotal. E um outro relato, que começa lá no capítulo 2, a partir do versículo 4, que é uma narração não sacerdotal. Então, é uma outra história da criação, né? Um outro relato da criação, mas de forma diferente, de uma outra perspectiva. No primeiro relato, Deus fala e as coisas acontecem, né? Deus fala e aparece a luz. Deus disse, faça-se a luz. E houve a luz, e a luz se fez, e assim por diante. Esse é o primeiro. No segundo, Deus é um oleiro, Deus é um jardineiro, é Ele que planta, Deus é um cirurgião, Ele faz aquela cirurgia, tira a costela de Adão, depois costura. Deus, então, é o que a gente chama de antropomorfismo, né? Deus tem formas e hábitos humanos. Então, a gente tem 2 relatos, são 2 perspectivas, onde perguntaram qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Não tem, são 2 modos diferentes de relatar a obra maravilhosa, extraordinária da criação. Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro relato, que é o capítulo 1 de Gênesis, até o versículo 2, 3. Nesse primeiro relato, que vem de uma tradição sacerdotal, o autor aqui, ele dá um destaque à criação do ser humano, quebrando o esquema habitual. Porque qual que era o esquema? Se a gente for olhar um pouquinho, o esquema era assim, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento e houve firmamento. Aqui, no versículo 26, Gênesis 1, 26, aqui ele quebra um pouquinho o esquema habitual, porque ele não disse, faça-se, ou haja luz. Aqui ele coloca o verbo no plural. Façamos. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Aqui a gente tem um plural, que os estudiosos chamam de plural intensivo, para realçar a grandeza do sujeito que está falando. Para realçar, no caso, a grandeza de Deus. E também para realçar que agora, olha, agora é especial. O que eu vou criar agora é diferente de tudo o que eu criei antes. Nesses dias anteriores eu criei, falei faça, faça, mas agora é diferente. Então o verbo é um verbo que transmite essa intensidade, essa grandeza. A grandeza de Deus e a grandeza da obra que Ele está para fazer. É uma obra especial, uma obra-prima. Eu vou coroar a criação. E Ele coroa justamente com o ser humano, a imagem e semelhança dele. Brilhante? Então, a gente tem isso no versículo 26, façamos. Depois do versículo 27, a gente tem o seguinte trecho bíblico. Deus criou o homem, aqui o hebraico ele tem uma expressão, uma palavra que ele usa na língua original, que é o hebraico, ele usa a palavra Adam, para dizer homem. Já vamos ver, vamos terminar de ler e já vamos falar um pouquinho sobre ela. Deus criou o homem, Adam, à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. É o versículo 27. Neste versículo aqui, a palavra Adam, ela não designa um indivíduo, não se trata aqui de Adão, né? É até complicado a gente traduzir por Adão. Não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas
A maioria das Bíblias já não traz Adão. Ou traz homem, ou traz, a melhor tradução seria ser humano, a espécie humana diversificada em homem e mulher. Então, Adam seria ser humano. Inclusive, a tradução que eu normalmente uso, que agora é a tradução oficial da CNBB, que saiu por último, ela traduz Adam por ser humano. Deus criou o ser humano. Então, Adam não é o nome de um homem, não é nome próprio, tá? E Adam também não é o homem, varão, vamos dizer assim. Adam significa ser humano, ou seja, homem e mulher. E Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem, a imagem de Deus. Ele os criou, os dois. Então, o ser humano, o homem e a mulher, são imagem e semelhança de Deus. E justamente este ser imagem e semelhança de Deus que é o fundamento da sua dignidade como pessoa. A gente observa que não tem uma origem diversa, o homem e a mulher, não. Ambos, o homem e a mulher, surgem simultaneamente, né? Diferente um pouquinho do segundo relato, mas depois a gente vai nele. Muita calma nessa hora. Vamos concentrar aqui. Vocês estão percebendo que eles foram criados simultaneamente, eles surgem ao mesmo tempo. A imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher. O Adam. Adam é o ser humano, é o homem e a mulher. E isso que confere dignidade aos dois. Igual dignidade aos dois. E aqui eu peguei uma frasezinha de Edith Stein, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, que diz o seguinte: e como na multidão de criaturas, a infinita unidade de Deus se divide em uma totalidade de raios diferentes, assim também a espécie masculina e feminina refletem a imagem divina de diferentes maneiras. Então, é como se fosse um reflexo, né? Como se fosse o Sol tem vários raios, né? Ele atinge a Terra e ele vai dando colorações diferentes, né? Ele vai dando nuances diferentes. Então, Deus é esse Sol, né? Que reflete a sua bondade, o seu amor, a sua criatividade nas criaturas. E homem e mulher, eles têm embora sejam de igual dignidade, porém, eles refletem as diferentes maneiras de Deus, os diferentes modos de ser de Deus, masculino e feminino. E aí, nesse momento que Edith Stein, então, tem uma percepção que existe uma vocação para o homem e ela percebe que tem uma vocação também específica para a mulher. Ser mulher é uma vocação, como ser homem também é uma vocação. E aí a gente entra no segundo relato da criação. Eu vou ler só esse trechinho aqui para a gente acompanhar junto o trecho bíblico, de 18 a 24. E aí a gente já comenta um pouquinho sobre ele. A partir do versículo 18, capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não encontrou para o homem um auxílio que ele correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomou um lado dele e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher,
ela foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nesse relato, né, o segundo relato da criação, Deus já havia criado o homem, né, a gente não leu esse trecho, mas ele está lá no versículo 7, Deus como olheiro cria o homem do pó da terra, e depois sopra as narinas para lhe dar vida. E depois de criar o homem, Deus planta um jardim ameno, agradável e coloca o homem nesse jardim. A gente verifica lá no versículo 8, no versículo 15. Só que o homem, diz o versículo 18, está só. Depois ele cria os animais terrestres, mas o homem continua só. Então, Deus cria a mulher e apresenta ao homem que exclama: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, a gente tem mais ou menos esse esquema aqui, ó. Deus realiza a criação do homem, depois ele cria as plantas, mas não preenche o coração do homem, o homem continua sozinho aqui, na vegetação. Depois, bom, então vamos lá. Vou criar os animais. Mas o homem, mesmo assim, continua só. Por mais que o cachorro seja o fiel amigo do homem, né? O pessoal diz, mas o homem sentiu só, continuou só. E aí, então, Deus realiza a criação da mulher. E aí vem essa exclamação maravilhosa. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Alguém que corresponda. Alguém que de alguma forma faz parte da minha natureza, da minha essência. E o autor, então, ele coloca aqui 2 vezes que o homem está sozinho. Deus cria as vegetações, o homem está sozinho. Os animais e o homem continua sozinho. E aí Deus tira a matéria do próprio homem para, com essa matéria, formar a mulher. E aí o homem exclama, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que é uma expressão que significa, bom, essa é da mesma dignidade que eu. Essa tem a mesma natureza que eu, a mesma essência que eu. Essa é ser humano como eu. E é interessante porque há tantos séculos a Sagrada Escritura já propunha essa verdade, e muitas pessoas hoje ainda não conseguem reconhecer isso ou viver isso, né? Que a mulher é da mesma dignidade do homem. Né? Isso está lá no plano original de Deus, nos desígnios de Deus, desde as origens. Depois a gente sabe que o pecado desvirtuou isso. Né? O pecado desvirtuou essas relações, perverteu essas relações. Não se tornaram mais equiparados, né, com a mesma dignidade, mas um tratou um outro, começou a tratar o outro como objeto, como posse. Então, depois do pecado foi pervertida essa relação, mas no início, como diz Jesus, no início não era assim. E tem 2 detalhes na criação da mulher, que a gente percebe no texto bíblico, né? Primeiro, que a origem da mulher é envolvida por uma atmosfera de mistério. O homem, ele cai num sono profundo. E o texto, né, com isso quer dizer que para criar a mulher, Deus envolveu, então, com uma atmosfera de mistério. Né? Esse sono profundo significa isso, o mistério. Né? É algo misterioso, a criação da mulher. E um outro detalhe também que não tem na criação do homem, é porque na criação da mulher, a gente tem lá uma deliberação da parte de Deus. Deus fala, olha, eu vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Gênesis 2,18. Para criar o homem, Deus não falou nada, mas para criar a mulher, houve uma deliberação, quer dizer, houve um plano, um planejamento, e Deus expressou isso. Eu vou providenciar um auxílio a alguém que lhe corresponda. E essa deliberação não tem na criação do homem, aqui no segundo relato. Deus cria o homem e pronto. Né? Tinha lá só um manancial que regava a superfície do solo, então Deus começou a pegar o solo e modelar e fez o homem. Mas para criar a mulher, Deus
realizou essa deliberação. Deus expressou isso. Eu vou providenciar, eu vou criar a mulher, diferente da criação do homem. Tem o detalhe da costela, que, aliás, o hebraico, né, inclusive tem uma nota de rodapé na Bíblia da CNBB, porque o hebraico, a palavra é tsela, e é traduzida mais por lado e não por costela, né? Dizem que a costela foi uma coisa colocada mais nas traduções da Idade Média em diante, é o que tem na nota da tradução da CNBB. Então, tsela, original hebraico, a melhor tradução seria o lado, né? Do lado do homem, Deus deu origem à mulher. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Isso. Então, o que significa essa costela, né, extraída de Adão para dar origem à mulher? Ou esse lado? Implica e significa que ela tem um princípio igual ao princípio do homem. Aqui ele não quer falar, primeiro Deus criou o homem, não, depois eu vou criar a mulher. Não, ele não quer dizer que o homem tem o primeiro lugar aqui. Aqui o texto quer dizer o seguinte, que a mesma matéria, a mesma essência do homem é o que nós temos no caso da mulher, na criação da mulher. Ou seja, ele tirou a matéria do homem para fazer a mulher. É isso que o autor sagrado aqui nesse texto ele quer, essa mensagem que ele quer transmitir. Ou seja, não implica que a mulher tenha tido um princípio diferente do homem. Essa costela, esse lado, a gente tem que entender a partir das palavras finais de Adão. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É lógico que é uma metáfora, né? E significa o quê? Que a mulher é da natureza ou dignidade do próprio homem, em oposição aos demais seres. Não tem nenhum ser que tenha correspondido ao homem, que tenha completado o homem, porque o homem continuava se sentindo só, até que Deus então criou a mulher. E ali, na mulher, a gente encontra a mesma natureza, a mesma dignidade. Isso significa tirar do lado. Tirou de Adão para dizer que é igual, que não há diferença de dignidade, de natureza. E para preparar e justificar essa afirmação a respeito da dignidade da mulher, o autor, então, usa essa expressão, carne e osso, né, que é a costela. Costela já vem com um pouquinho de carne, né? Carne e osso do homem para formar o corpo da mulher. A extração da costela e a formação da mulher, lógico, não tem aqui um sentido literal, como eu falei lá no início. Aqui a gente tem símbolos, figuras, é todo um simbolismo que tem por trás desses textos, mas foi a maneira mais plástica, concreta, de afirmar a igualdade de natureza do homem e da mulher, né? A gente vê aí a cirurgia acontecendo. Até porque no hebraico não há palavras ou expressões abstratas. Não existem palavras abstratas no hebraico. Sempre para dizer algum conceito abstrato, eles têm que dizê-lo de forma plástica, de forma concreta, né? Tem eu sempre cito aquele exemplo lá me engano, é o livro de Eclesiastes, que começa, ou Coelet, né? Começa assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Vaidade é um conceito abstrato. Não, o original do hebraico não é a palavra vaidade, porque o hebraico não conhece palavras abstratas, né? Essas palavras abstratas vêm depois do grego em diante. Mas ali no original está assim, vapor dos vapores. Vapor dos vapores, como se a gente colocasse ali uma panela com água esquentando, saísse do vapor dessa panela, a gente colocasse outra panela em cima com água, então o vapor dessa panela esquentando a panela de cima, do vapor dessa panela esquentando até, vamos colocar 7 panelas, até sair um vaporzinho assim, muito sutil, da última panela. É isso que é a vaidade. É o vapor dos vapores, ou seja, não é nada. É algo tão
efêmero, é algo tão vazio, algo tão, né, transitório que não vale a pena a gente entrar nessa, né, de ser uma pessoa vaidosa, porque é o vapor dos vapores, como diz o hebraico, que a gente traduz vaidade das vaidades. Então, assim também aqui nesse trecho bíblico, né, a gente tem uma forma de expressar isso, né? Foi tirando o lado do homem, que Deus então criou a mulher, para dizer, olha, natureza é igual, tirei do seu lado, hein? Eu tirei, a mulher foi de você, a matéria que tem em você tem nela também. Ou seja, a dignidade que você tem na mulher. Então, o primeiro relato fala de imagem e semelhança, os dois são imagem e semelhança de Deus, e o segundo relato fala a matéria de um, a carne de um é carne do outro, o osso de um é osso do outro, a alma de um é alma do outro. E para Edith Stein, ela usa duas palavras-chave na vocação bíblica da mulher. Quando ela fala da vocação da mulher, ela resume a vocação da mulher em duas palavras-chave. Primeiro, companheira, né? esse auxiliar, essa auxiliar que fala o texto bíblico. E uma outra palavra é mãe. Né? Auxiliar a gente tem em Gênesis 2:18. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então, companheira, auxiliar, né? É alguém que completa o outro, que complementa o outro. Então, a mulher, ela complementa, ela completa o homem, assim como também o homem completa a mulher. Por isso que Adão falou, ainda bem, graças a Deus. Agora sim tem alguém que me corresponde, agora sim tem alguém que me completa. E ela falando sobre esse companheirismo, ela fala assim, que uma característica da mulher, da feminilidade, é justamente o companheirismo. A mulher é companheira. A mulher é aquela que está ao lado do homem, a mulher é aquela que empatiza, né? Ela está do lado com empatia, né? Vocês sabem que a Edith Stein escreveu uma tese doutoral sobre a questão da empatia, o problema da empatia, né? Então, ela fala da empatia com muita propriedade, que é você fazer sua a experiência do outro, né? Para empatizar, precisa basicamente de duas ações. Primeiro, você tem que se dar conta. Dar-se conta é importante. Se dar conta que o outro existe, que o outro está ali do seu lado, precisando de você. Então, esse dar-se conta é importantíssimo. E o segundo momento é fazer sua a experiência de um outro. Né? A gente fala se colocar no lugar do outro, se ficar na pele do outro, né? Tem várias expressões, mas ela fala muito da questão da vivência, né? Fazer sua a vivência do outro, a experiência do outro. E a mulher, isso é próprio da mulher, é uma característica da mulher. A mulher, ela não sabe não ser companheira, ela é companheira, ela está sempre junto, ela está do lado, ela está vendo, né? O que está faltando, o que precisa, ela está ali, né? O homem já é desligadão, o homem... Mas é característica da mulher esse companheirismo, a mulher companheira. E ela viu isso nesse texto aqui, né? Vou providenciar um auxílio, vou providenciar uma companheira, alguém que vai ficar do seu lado. E no plano da criação, a mulher completa o homem, fazendo tornar-se seu esposo, né? O que a gente viu no final do relato, eles se uniram e formaram uma só carne, até porque a carne de um é a carne do outro, o osso de um é o osso de outro. Então, a vida dos primeiros seres humanos era uma comunidade de amor em colaboração mútua, continua Edith Stein aqui também, uma união que ela fala não somente física, mas também psíquica e espiritual, cujo modelo é a vida trinitária, né? Ou a vida intratrinitária. Então, o modelo dessa união do homem e da mulher, que a primeira comunidade, né, a comunidade de amor, ela tem como modelo a
vida trinitária, a própria Trindade. E Edith descobre na pessoa do Espírito Santo, eu vou colocar aqui nesses três aqui, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Na pessoa do Espírito Santo, ela descobre um modelo do qual a mulher é imagem. Mulher é como imagem, se o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus, de modo especial, Edith Stein teve essa intuição, essa inspiração, de modo especial a mulher, ela é inspirada na pessoa do Espírito Santo, que é dom. O Espírito Santo é dom. E a mulher é aquela que se doa, de modo característico, né? Característica da feminilidade, se doar, se entregar, ser companheira, estar ali do lado. E ela fala que isso, digamos assim, tem inspiração na pessoa do Espírito Santo, que é dom, né? O dom com D maiúsculo, né? O dom maior. Olha o passarinho também. Essa relação deveria ter permanecido perfeitamente igual na diferença. Mas o pecado a viciou, sujeitando a esposa a seu marido, e em algumas situações vice-versa também, né? É quando um tem domínio sobre o outro. Um quer controlar o outro, um quer dominar o outro. Não há uma relação de cooperação e colaboração mútua, mas o pecado, como eu falei, ele perverteu isso, ele mudou essa situação, né? Que 3,16, a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. Então o pecado criou essa relação não mais de colaboração, de auxílio mútuo, mas de sujeição. Um ficou sujeito ao outro, um ficou submisso ao outro, um tem domínio sobre o outro. Quebrou o negócio, quebrou aqui. Deixa eu só ver um. Não, beleza, tá tranquilo. Bom, o nome Eva, eu até tirei o nome Eva aí para ninguém pensar que é uma personagem histórica. O nosso assessor bíblico, Padre Otácio, mas vocês vão falar das personagens bíblicas, vai começar com Eva, que não é uma personagem histórica, por isso que a gente vamos falar da criação da mulher, tá? Mas aparece o nome Eva. Então, vamos entender o que significa esse nome. O nome Eva não é nome próprio. Não é um nome assim de uma mulher em específico. E significa, em hebraico, o quê? Mãe dos vivos ou mãe de todos os viventes. É o texto que aparece lá em Gênesis 3:20. Aparece o nome Eva. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou o quê? A mãe de todos os viventes. Esse é o significado do nome de Eva, né? Hebraico Havá, que está ligado, o nome de Eva está ligado à vida. E é interessante porque, enquanto muitas religiões gostam de comparar a mulher com a terra, a Bíblia identifica com a vida. Se devido ao pecado ela só transmite a vida através do sofrimento, como falou aqui, né? Gênesis 3,16, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Não existia sofrimento antes do pecado, não existia sofrimento, foi uma consequência do pecado. Então agora a mulher triunfa da morte porque assegura a perpetuidade da espécie humana. É o que Eva falou, eu ganhei um filho. Gênesis 4:1 fala que Eva ganhou um filho. Então, o pecado trouxe o quê? A morte, o sofrimento. E se por causa do pecado, agora o ser humano ficou marcado pela morte e pelo sofrimento, Deus, através da mulher, quis que, de alguma forma, a vida se perpetuasse. Não mais com aquele dom
tradição da igreja fala até de dom preternatural da imortalidade, né? Alguns teólogos falam que a mortalidade seria, eles nunca morriam. Outros falam que eles morriam sim, mas sem sofrimento. Enfim, deixando de lado essa questão, a questão é que, de alguma forma, com o pecado, a humanidade foi marcada com a morte. E a mulher, mesmo depois do pecado, é aquela que, de alguma forma, vai perpetuar a espécie. Por isso ela é chamada de Eva e o nome dela está ligado à vida. Não tanto à terra. Muitas religiões falam mulher, a mãe terra, né? Mulher ligada à terra. E eu acho muito mais significativo a ligação que a Bíblia faz da mulher com a vida. Mulher é mãe dos vivos. A mulher é portadora e perpetuadora da vida. E a maternidade, lembra que Edith Stein fala, companheira, que é uma característica da vocação da mulher, é ser companheira, e outra é ser mãe. Né? A maternidade, Stein vai dizer, que é a característica que melhor define biblicamente a mulher. Companheira, beleza, mas a maternidade é a melhor característica que vai definir a mulher e a vocação dela. A mulher pode e deve ser mãe, independente da sua profissão ou do seu estado de vida, que foi uma dúvida que perpassou a Edith Stein durante algum tempo, mas depois ela conseguiu encontrar a resposta. Deixa eu me colocar aqui para a gente ler toda essa parte. Então, olha lá, Edith Stein, em qualquer lugar onde houver um homem só, especialmente se estiver em necessidade corporal ou espiritual, ela, a mulher, né, está a seu lado fazendo parte da sua história. Cheia de amor e compreendendo, aconselhando e ajudando para que o homem não esteja só. Foi para isso, né? Lembra da criação? O homem estava só, mas a partir da criação da mulher, o homem nunca está só. Há sempre a mulher ali do lado, ajudando, compreendendo, aconselhando, para que o homem não esteja só. Sempre que ela ajuda um homem a compreender o desenvolvimento do seu caminho, a meta, ela é mãe. Então aqui, Edith Stein alarga o sentido da maternidade. Ela não é mãe só porque gera biologicamente uma vida ou um filho. Ela é mãe porque ela ajuda o homem a compreender o seu caminho em direção à meta. Quando ela faz isso, ela é mãe. Ela ajuda o homem a se colocar em caminho, a olhar para a meta, aconselha, compreende, empatiza. Em tudo isso, ela se torna mãe. Ou seja, sendo companheira, ela se torna mãe. Ela vai gerando esse ser humano para a vida, para o sentido da vida. Ela gera não só biologicamente, mas acontece uma geração aí psíquica, né? Na mente do homem, de alguma forma é gerada para o sentido da vida, para a sua meta, para a sua vocação. Ela ajuda o homem a entender a sua vocação. E também ela ajuda o homem espiritualmente, gerando ele para Deus. Ela vai dizer até em outro momento. E nisso tudo, depois do pecado, veio o quê? Veio uma promessa, né? O pecado, a morte, o sofrimento nunca são a última palavra para Deus, mas Deus fez então uma promessa. A mulher de Gênesis sabe que um dia sua posteridade irá esmagar a cabeça da serpente, o inimigo hereditário. Essa promessa está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade, texto que a gente conhece, né, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, a descendência da mulher. Esta descendência da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente vai ferir o calcanhar e a descendência da mulher vai ferir a cabeça. A gente sabe que esse texto
tem cumprimento e é aplicado a Cristo, né? Descendência da mulher, por excelência, é Cristo que vai pisar na cabeça da serpente, que vai extirpar o mal, que vai acabar com todo o mal, com todo o sofrimento e até com a morte. E embora esse texto, deixa eu me passar para cá, embora esse texto se cumpra em Jesus e Maria, né, a descendência da mulher, essa inimizade eterna que vai aparecer até lá em Gênesis, vamos chegar em Gênesis. Um dia a gente chega na mulher de Gênesis, por enquanto a gente está na mulher na mulher do Apocalipse. A gente está na mulher de Gênesis, um dia vamos chegar no Apocalipse. Não sei quando, tem muita mulher aí pela frente. Mas embora esse texto se cumpra em Jesus e Maria, Santa Edith Stein não exclui a aplicação dessa promessa já à primeira mulher. Porque Eva é mãe de todos os viventes. E a todas que a seguiriam, essa promessa dá não só a Eva, mãe de todos os viventes, mas a cada mulher uma missão particular, né? Qual é essa missão? Primeiro, lutar contra o mal, porque há essa inimizade da serpente à mulher. Então, a mulher é aquela que, de alguma forma, toda mulher, para Edith Stein, toda mulher, de alguma forma, ela faz parte dessa luta contra o mal, é a missão dela lutar contra o mal, e também é missão da mulher preparar a vida. Essa promessa, ela se realiza e cumpre plenamente em Maria, mas ela acontece na vida de cada mulher. Cada mulher tem essa missão de lutar contra o mal e de preparar a vida. De alguma forma, de ser portadora de vida, de gerar a vida, de preparar a vida, de cuidar da vida. Por isso, Eva, pressentindo a bênção de Deus, porque essa promessa aqui é uma bênção. Ela vai se realizar lá na frente, mas é uma bênção para mim hoje também. Ela diz, Deus me deu um filho. Gênesis 4:1. Olha lá, ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Quer dizer, de alguma forma, a morte entrou, mas através da mulher, a vida continua. Lógico que tem a participação do homem, mas a mulher é uma participação toda especial de cuidar da vida, né? A gravidez dela, né? O cuidado dela de gerar esse novo ser, esse ser humano no seu ventre durante esses 9 meses. Então, todo esse cuidado, esse gerar filhos, né? E essa missão de gerar filhos não é só uma maternidade biológica. Toda mulher é mãe. Toda mulher é mãe. Por isso que a mulher tem que compreender a sua vocação. Esse gerar filhos não é só gerar filhos biológicos, mas é gerar filhos para Deus. Ela fala até de uma maternidade espiritual. Quando a mulher ajuda alguém, ela está gerando alguém. Ela está dando vida a alguém. Deixa eu sair daqui. Ficar aqui junto de Nossa Senhora. E o Filho de Deus, para concluir, porque é só alguns pontos, né, que a gente quer falar aqui. O Filho de Deus se fez homem, Edith Stein ainda, por obra de sua mãe, mas não por obra de um pai terreno. Então, ela faz a seguinte observação, né? Ela percebe, bom, na hora da encarnação, o pai terreno não teve participação nenhuma, foi por obra lá do Espírito Santo, mas a mãe terrena teve participação. A mulher teve participação na encarnação, na obra da encarnação redentora. E com isso, Edith Stein coloca essa pergunta, né? Existe maior declaração da dignidade da maternidade do que esta? Ou seja, Deus quis precisar, usou da maternidade humana de Maria para enviar o seu filho ao mundo, para que Jesus se fizesse homem.
Então, eu acho que tem aí a mulher tem a grande missão de descobrir a sua vocação, a sua missão no mundo, né, que é ser companheira, porque ninguém é companheira como a mulher, ninguém exerce a maternidade em diversas formas como a mulher, e resgatar essa dignidade que talvez tenha sido perdida, né? Até quando o pessoal quis criar esse grupo, se não me engano, não sei se foi a Valéria ou a Emily, mas agora está se tornando uma pessoa só, porque o grupo vai se unindo e vai ficando tão unido que a gente não sabe mais quem falou, quem expressou alguma ideia, mas ela falava assim, que a mulher tem, hoje, né, tem se tornado um objeto, né? O homem também, né, tem se tornado um objeto. As relações humanas têm sido desumanas, né? As pessoas estão trocando muito as coisas e vai se perdendo a dignidade, a missão e a vocação. E eu acho que é importante esse momento para a gente poder resgatar tudo isso, né? Então, gente, da minha parte, era só isso mesmo que eu queria falar para vocês. É mais uma pequena partilha, simples, mas eu queria trazer, porque eu sou homem, né? Então, queria trazer uma mulher para falar, e eu fiz isso através de Edith Stein.